Oi galera, aqui é a Gabi do GL3D e finalmente eu trouxe o vídeo que já estão pedindo há mais de um ano pra gravar, que é como gerar os assets 3D fotorrealistas dentro do Reality Capture, que por acaso esse mês mesmo eles mudaram o nome para Reality Scan. Então pra quem tá curioso com essa mudança, pelo que eu andei dando uma lida assim por cima, foi mais um rebranding, porque antes a gente tinha o software de desktop com o nome Reality Capture e o aplicativo de smartphone Reality Scam, então para padronizar eles deixaram tudo como Reality Scam, só que agora o aplicativo de telefone se chama Reality Scam Mobile, e a gente tem o Reality Scam de desktop, mas as mudanças que foram feitas foram mais coisas de código, de funcionalidade do programa mesmo, a interface continua a mesma, o fluxo de trabalho continua o mesmo. Então, depois de um tempinho dando uma boa estudada no programa, agora sim eu posso trazer para vocês um tutorial de como gerar os modelos 3D realistas dentro desse software que, na minha opinião, é muito, muito bom. Ele tá gratuito agora, então e aí, não tem mais que pagar a licença, a não ser que seja para comercializar os produtos a partir de X dólares, não lembro bem como funciona, mas são as políticas básicas da Epic Games, né? A mesma coisa para Unreal, para Twinmotion e outros programas. Então, para fazer os nossos 3Dzinhos básicos, a gente pode usar de graça. E existem diversos workflows que a gente consegue trabalhar dentro do Reality Capture a depender do objeto que a gente quer restituir, que a gente quer gerar o 3D com fotogrametria, e também do objetivo final do nosso modelo. Então, eu pretendo gravar uma série de vídeos mostrando esses diferentes workflows, e nesse primeiro vídeo a gente vai ver o workflow mais básico, simples possível, com as ferramentas mais simples possíveis. Seria pegar o telefone, bater as fotos, colocar dentro do Reality Capture, não mexer em nada de configuração avançada, só o básico, e já conseguir extrair um modelo super legal. Então, para quem não conhece muito do meu trabalho, eu vou deixar o link do meu portfólio na descrição, mas nos últimos meses eu tenho conseguido gerar vários assets realistas bem bons com o Reality Capture e com o Abound, que é um aplicativo de telefone também que é muito bom. Então, esse workflow que eu tô utilizando para esses assets realistas, a maioria deles é esse workflow simples que eu vou mostrar nesse vídeo. Alguns precisam de uns detalhezinhos a mais que eu vou mostrar em outro vídeo. E antes de começar, não esquece de curtir, deixar um comentário e compartilhar o vídeo para ajudar o canal e divulgar o conteúdo. Vamos lá! Então, gente, antes de começar, para quem não conhece a fotogrametria ou não está muito familiarizado com o workflow, com a forma de tirar as fotos para a gente conseguir gerar um modelo 3D, eu recomendo que assista os vídeos que já tem aqui no canal. A gente tem uma série de 3 vídeos aqui explicando o que é a fotogrametria certinho. Esses vídeos estão bem completos, então é legal para entender como é que funciona esse processo. Isso é importante para entender como tirar as fotos. E também tem vídeos explicando como tirar as fotos. Então eu recomendo que vocês assistam para ter mais claro, né, esse processo, porque eu não pretendo ficar entrando em detalhes muito a fundo nesse vídeo, ok? E o programa que a gente vai utilizar vai ser o Reality Scan, né? Como eu falei, era o antigo Reality Capture, é o software de fotogrametria da Epic Games. E como tudo que a Epic Games faz, é muito bom. Eu tenho trabalhado bastante com ele nos últimos anos, praticamente. E eu gosto muito dele porque ele é um programa, a princípio, não é tão fácil, né? Ele não é tão intuitivo, mas depois que você entende como ele funciona, ele é fácil de mexer, ele é fácil de trabalhar com os pontos de controle, e ele tá gratuito agora, então ajuda muito porque a gente consegue resultados muito bons com ele. Então, dá pra baixar ele no site, né? Dá pra baixar ele pelo launcher da Epic Games. E eu recomendo que vocês baixem já o Reality Scan mesmo, não o Reality Capture, né? Trabalhar já com a versão nova. Por mais que não tenha mudado muita coisa, essa versão nova, ela já tá com inteligência artificial incorporada. Então, a forma do programa fazer o alinhamento, entender a geometria do objeto para fazer as máscaras, recortar o fundo, ele já funciona um pouquinho melhor do que era o Reality Capture. Então, baixem a versão mais atualizada. E o que a gente vai aprender a fazer nesse vídeo são os modelos 3D fotorrealistas, né? Modelos 3D, assets, que a gente gera a partir das fotos, com fotogrametria, texturiza com as fotos, e por isso eles são fotorrealistas, né? Que são basicamente esses que eu tenho aqui no meu portfólio. E o que eu vou estar mostrando vai ser esse pedacinho de tronco. Deixa eu pegar aqui umas imagens que eu tenho dele renderizado. Talvez fique um pouquinho melhor de ver.
Então, isso aqui é render, tá? Não é, não é foto que foi utilizada na fotogrametria, não. É render, tá? Do Blender. Então, aqui é a malha e o render. Esse aqui é o render. Fica bem legal, né? E é como eu falei, é um workflow básico, bem simples. Não vai ter nada de muito complexo e já fica um resultado muito massa, né? Mas antes da gente ir direto pro programa, vamos falar um pouquinho de workflow. Porque tem alguns detalhes que a gente precisa entender primeiro, né? Então, de forma assim bem resumida, a gente tem dois workflows, duas formas de trabalhar com a fotogrametria, tá? Isso vale tanto para o software de desktop quanto para o aplicativo de smartphone. A gente pode trabalhar rotacionando a câmera ao redor de objeto, então o meu objeto ele vai estar fixo, que seria o caso desse tronco que a gente vai fazer, ou de uma edificação, né? O nosso objeto ele está fixo e a gente vai ir rotacionando ao redor do objeto e tirando as fotos. Ou Workflow 2, que seria o contrário. Eu vou ficar com a minha câmera fixa e eu vou rotacionar o meu objeto, que geralmente é o que a gente faz com objetos pequenos, né? Que a gente consegue ter esse tipo de controle. Como eu comentei nos vídeos onde eu explico esse processo da fotogrametria, para a lógica matemática da fotogrametria, o objeto está sempre parado. E é a câmera que está rotacionando em volta do objeto. Porque para a fotogrametria, o meu objeto está ali e eu estou vendo ele de um ângulo, de outro ângulo, de outro ângulo. Então é a câmera que faz esse movimento. Então se a gente vai batendo as fotos ao redor do objeto, tá ótimo. Você vai jogar lá no programa e já vai funcionar. Né? Partindo dessa lógica, tem que tirar as fotos de forma correta, claro, mas esse workflow 1 ele é o workflow, entre aspas, correto. Porém, o workflow 2, eu confesso que é o meu favorito, que seria rotacionar o objeto, porque além de ser mais fácil, né, eu consigo sentar, deixar a câmera ali paradinha e eu só vou rotacionando o meu objeto, eu consigo manter uma iluminação mais uniforme, porque quando meu objeto está fixo e eu tenho um ponto de luz, por mais que a gente esteja ali numa situação onde está nublado e tudo mais, a gente ainda assim tem um foco de luz, né? Então, alguns lados do meu objeto vão ter sombra, a iluminação não vai ser uniforme nesse meu objeto. E se eu rotaciono ele, eu tô garantindo que eu posso posicionar a câmera onde a iluminação tá boa, eu vou ter sempre aquela luz naquele lado que eu tô tirando a foto. Então, pelos testes que eu fiz, eu acho que é um workflow assim que eu particularmente prefiro trabalhar dessa forma. Porém, como para fotogrametria essa lógica ela não funciona, a gente acaba tendo que fazer máscaras. Então ele é um workflow que, por mais que ele traga um resultado mais interessante, ele é mais trabalhoso. A gente precisa fazer várias outras coisas. Então, para começar, a gente vai partir do workflow 1, que é o workflow básico, 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 simples, que seria rotacionar a câmera em volta do objeto, certo? E um ponto importante aqui, gente, eu vou partir sempre de workflows que eles sejam o mais simples possível, certo? A gente não tá falando aqui de utilizar iluminação artificial, de utilizar mesinha giratória, de utilizar ferramentas complexas. Eu tô partindo do workflow mais simples possível, que seria basicamente sentei na calçada do lado de fora num dia nublado, botei meu objeto ali, fiquei girando e batendo foto com meu telefone sem tripé, sem nada. Que eu vou confessar pra vocês foi o que eu fiz na maioria daqueles assets que estão no meu portfólio, tá? E o resultado fica bom igual. É claro que depende do nível de qualidade que eu quero. Se eu tiver uma mesinha giratória, se eu tiver ali um estúdio, uma câmera com uma resolução, né, com uma qualidade maior, eu vou conseguindo refinar os meus resultados. Mas o meu ponto é, não precisa de nada disso para chegar já num resultado muito legal, que é o que eu quero ensinar aqui para vocês, beleza? Então, nós vamos neste vídeo com este workflow aqui, que é o 1, a gente vai trabalhar do workflow inicial básico, objeto fixo, e a gente vai rotacionar em volta dele, certo? Isso funciona, essas lógicas que eu tô sempre explicando aqui, elas funcionam tanto para edificação quanto para objetos pequenos, a lógica é sempre a mesma. A diferença é que, dependendo do objeto que eu tenho, eu vou não conseguir tirar as fotos, né? No caso do edifício, eu vou ter que usar drone. Aí são detalhezinhos que vão mudando, mas a base ali, a lógica, a teoria é a mesma. E o que a gente vai trabalhar, então, nesse workflow 1? Primeira coisa, tirar as fotos. Eu não vou ficar entrando em detalhe aqui de como tirar as fotos, tá? Já tem um vídeo aqui no canal explicando. E eu quero trabalhar, gerar depois outros vídeos, explicar em outros vídeos formas mais refinadas, umas manhas aí de como tirar as fotos.
Mas eu vou comentar um pouquinho aqui, como que eu fiz no caso do tronco, né? E depois a gente vai, então, botar no programa essas fotos, fazer a parte de alinhamento, ajustar a posição do modelo, ajustar a caixa de reconstrução, gerar a malha, que vai ser o nosso modelo high poly, texturizar essa malha com as fotos, otimizar o modelo, que a gente vai gerar o low poly, reprojetar a textura e exportar, tá? Então eu vou explicar certinho o que é, cada uma dessas etapas, o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo. Eu não vou entrar aqui em detalhes de configurações avançadas dentro do software e tal. O Reality Capture, uma coisa que eu gosto muito, Reality Scan, né? Trocou o nome, ainda não me acostumei. Mas o Reality Scan, uma coisa que eu gosto dele é que ele tem muitas opções de configuração dentro de cada ferramentazinha que a gente vai mexer. E é legal entender mais pra frente o que essas ferramentas fazem, porque às vezes a gente consegue refinar ali, melhorar um detalhe do nosso modelo ajustando essas configurações. Mas nesse vídeo eu não vou ficar entrando nesses detalhes, tá? A gente vai fazer primeiro o workflow geral e depois nos próximos vídeos a gente vai avançando em coisas específicas, né? Papo sério. Eu vou falar pra vocês o segredo master da fotogrametria para ter, né, bons resultados. O segredo que é tipo 80, 90% do workflow, que é o que vai garantir o resultado bom ou não. É isso aqui, ó. Isso aqui. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Foquem muito nisso aqui. Eu tô falando assim porque às vezes as pessoas vêm, mas que equipamento você tá usando para conseguir esse resultado? Cara, meu telefone. Eu literalmente sentei na calçada, botei o objeto ali e fiquei tirando as fotos. Eu não tô usando nenhum equipamento avançado. A fotogrametria, a gente tá extraindo os dados das fotos. Se as fotos estão bem tiradas, pronto, é isso que a gente precisa. Claro, como eu falei, né? Quanto mais equipamentos a gente tem, a gente vai refinando e melhorando a qualidade do nosso resultado. Dá para chegar num resultado bom, depois com os equipamentos a gente consegue chegar num resultado super excelente. Mas não precisa desses equipamentos complexos, sabe? Se a gente souber como tirar as fotos, isso é o mais importante. Você vai colocar em qualquer programa de fotogrametria, vai funcionar. Entende? Então, o segredo tá aqui. É isso aqui, é o mais importante, é 90, 80% do fluxo de trabalho, é isso aqui, tirou as fotos da forma correta, pronto. Vai sair um resultado bom, e aí depois, né, dá pra ir aprimorando e melhorando. Então, esse é o mais importante. Eu vou falar brevemente de como tirar as fotos, não vou ficar aprofundando nisso, apesar de ser o mais importante, porque já falei, tem vídeo aqui no canal falando disso. Mas foquem nisso, tá? Essa é a parte mais importante de todas. Então, indo para o tronco, vamos pegar aqui as fotos. Tá, essas fotos eu tirei com o meu smartphone num dia nublado. Eu não vou ficar entrando em detalhes, mas só pra gente recapitular aí o que eu já falei nos outros vídeos, né, de como tirar as fotos. O ideal é dia nublado, sempre que possível. Pode tirar em dia que tem sol, só que o sol ele vai fazer sombra no nosso objeto, né? Então dia nublado é o ideal porque a luz fica mais difusa, fica neutra. Então, situações de luz neutra é sempre o ideal. Então, no caso, dia nublado. E eu vou rotacionar em volta do meu objeto. Então pense assim, o que o programa vai fazer é pegar os pontos, os pixels que estão em comum numa foto, em outra, em outra, em outra, e depois ele vai entender onde que esse ponto tá no espaço tridimensional. Então ele vai pegar uma foto, né, tipo, sei lá, deixa eu riscar aqui. Vamos ver um ponto aqui que tá fácil de ver, sei lá, essa mancha. Ele vai pegar ali o conjunto de pixel e ele vai entender onde é que isso tá. Nessa foto, nessa. E ele vai fazer essa análise. Como eu tenho esse mesmo ponto de vários ângulos diferentes, ele consegue gerar o 3D. Então, qual é o segredo aqui? Luz difusa, variação de ângulo, tá? Então, eu tenho ali o meu ponto, eu preciso do máximo de ângulo possível daquele ponto. Aquele pedaço do objeto tem que aparecer em várias fotos de vários ângulos diferentes. E sobreposição entre as imagens. Então não adianta, tipo, eu tirei, tipo, uma foto aqui, depois outra muito longe. Eu preciso de sobreposição de 60% a 80% entre as imagens. Basicamente, tirei uma foto, dei um passinho curtinho pro lado outra, dei um passinho curtinho pro lado outra. E essa variação de ângulo. É a junção disso tudo que vai fazer o negócio funcionar e ficar legal depois, certo? O que eu gosto de fazer que tem funcionado bastante? Primeira coisa. Essa é uma coisa que a galera erra bastante, tá? Primeiro de tudo,
uma sequência de fotos onde o meu objeto aparece inteiro em todas as fotos, tá? Tipo isso aqui. Esse aqui não, desculpa. Só dizer que não tô na sequência certa. Deixa eu vir aqui. Tá, mais ou menos isso aqui. Vamos lá. Não vai carregar as fotos, mas é basicamente isso, tá? Eu tô em todos os ângulos, eu tô tirando fotos, né, ao redor do meu objeto e ele tá inteiro nas imagens. Então, primeiro eu tenho meu objeto ali, eu vou fazer esse 360 ao redor do objeto, né, tipo dos lados, em cima, por cima. E aí depois que eu tirei todas essas fotos onde o meu objeto aparece inteiro em todas as imagens, aí sim a gente aproxima do objeto pra tirar a foto de perto, porque daí é onde a gente vai ter o detalhe. Essa junção dos dois que tá aí o chance pra fazer o negócio funcionar. Porque se eu tiro só essas fotos de longe, por exemplo, dessa distância que tá aqui, funciona. Só que se eu der um zoom, ó, eu não tenho mais resolução, tá vendo? Então, a qualidade do meu modelo não vai ficar tão boa. Funciona, mas não vai ficar tão boa. Se eu tiro só foto de perto, deixa eu ver aqui. Algumas fotos que estão mais de perto. Ó, aqui. Tem algumas fotos que estão mais de perto. Nesse nível de perto aqui. Poderia ter sido até mais, tá? Essas fotos aqui eu tirei com o aplicativo do Abound e tem um limite de 300 fotos. Então eu trabalhei com uma quantidade mais limitada, né? Mas aqui, vocês podem ver que eu vou dar um zoom. Eu já tenho um pouquinho mais de qualidade. Só que se eu tiro só foto de perto e não tiro essas de longe, às vezes o programa se perde na hora que ele vai gerar o 3D. Ele vai juntando, só que às vezes ele junta um pedaço, aí junta outro e não sabe juntar os dois. Isso acontece muito com a edificação, porque daí ele gera todas as fachadas, mas não consegue juntar as fachadas no volume. Então, o segredo é esse, é você ter essas fotos de longe, para ele conseguir restituir a geometria do objeto, e depois as fotos de perto para você ter os detalhes, para ele gerar uma textura, né, e ter resolução para gerar um modelo detalhado com uma textura boa. Então seria esses dois, tá? No Reality Capture a gente não vai ter essa limitação de fotos. A limitação é a capacidade de processamento do nosso computador. Então eu geralmente trabalho, no caso desse tronco, daria para trabalhar com, sei lá, 500 fotos, 600 fotos. Não precisa tudo isso, mas para ter um modelo, tipo, com uma qualidade muito boa, seria mais ou menos isso. Eu tiraria umas 30 a 50 fotos do objeto e depois o resto tudo foto de detalhe. E em aplicativos de smartphone, como é o caso do Abound, que eu uso bastante, a versão gratuita é 100 fotos e a paga é 300. 300 funciona, tá? É uma margem legal. Aqui, nesse caso, nem 300, tem 226. E já funcionou muito bem. Então, vai, de novo, do que você precisa e de processamento. Eu sei que, tipo, poxa, 800 fotos ficaria um modelo hiper high poly? Ficaria. Mas precisa de tudo isso? Não precisa. Com 226 eu já consegui um resultado legal porque eu precisava, então tá bom, né? Não é um caso de, eu preciso de medidas milimétricas, preciso que o meu modelo fique muito preciso. Então, tem que saber dosar, né, essa quantidade de fotos. Então é isso, dia nublado. Tirando as fotos ao redor do objeto. E eu gosto de, essas fotos de perto, eu vou tirando sempre, variando o ângulo também, sabe? Tipo, a câmera tá ali, aí eu vou tirando, assim, tipo, retinho, depois eu viro um pouco a câmera e vou tirando as fotos, para que eu tenha aquele mesmo ponto, aquela mesma sequência em angulações diferentes. Não sei se fica meio confuso, mas qualquer coisa vocês podem me perguntar, deixa um comentário aí no vídeo que eu respondo, beleza? Eu vou deixar um link do Drive com essas fotos, se vocês quiserem testar, repetir esse workflow, e aí vocês podem ir passando no computador de vocês as fotos. Talvez fique mais fácil de ver que se eu ficar passando aqui agora, como elas não estão carregadas, né? Ó, fica um pouquinho ruim. Mas é isso. E quanto mais detalhe que eu queira pegar, mais foto de perto, certo? Tem um buraquinho entre uma parte do objeto e outra. Aproxima a câmera o máximo que der e vai tirando foto desses detalhes. Mas vai afastando também para o programa conseguir fazer essa conexão dos pontos. Então tá, tirei minhas fotos, tá aqui. Aí agora a gente vai pro programa. Eu vou começar aqui um arquivo do zero. Eu vou ter que ficar cortando o vídeo bastante, porque para processar exige do computador um pouco e demora. Então não faz sentido, né? Ficar a tela aqui 10, 15 minutos. Então eu vou sempre
cortar as partes de processamento, tá? O Reality Capture, ele é muito econômico em termos de processamento, tá? Muito, muito, assim. É muito difícil eu colocar fotos aqui, pedir pra ele processar e ele dizer que não consegue por questão de memória ou algo do tipo, tá? Ele é bem econômico e tem formas também de processar uma parte, salvar o cache, processar outra parte, salvar o cache e depois juntar tudo. Tem forma de contornar isso. Mas ele é muito otimizado, então eu acho que ele é um bom programa assim pra trabalhar. E, de novo, gente, pensar sempre o que eu quero fazer. Porque se eu não quero um asset, tipo, muito detalhado, com 8K de resolução, eu não preciso processar as coisas com qualidade absurda, porque isso vai custar mais no meu computador, entende? Então, tem que também entender o que a gente precisa, né? E, de preferência, quando estiver trabalhando com Hard Capture, deixa ele processando lá sozinho pra não ficar exigindo muito da máquina, né? Então tá, eu vou começar um modelo novo, mas antes de começar, só para explicar o que a gente vai fazer, tá? A gente vai fazer o modelo High Poly, que seria um modelo detalhado, que tem bastante quantidade de polígonos. Depois a gente vai otimizar esse modelo, porque no caso eu estou fazendo asset realista para vender em biblioteca de assets 3D, para render, para real time, para o que for. Então eu preciso que isso esteja low poly. Então a gente gera o high poly, né, que é esse modelo mais detalhado. Depois a gente vai reduzindo a quantidade de polígonos, vai refinando esse asset, vai deixando ele mais leve. E depois a gente texturiza. E o legal do do Reality Scan é que a gente consegue fazer todo o reproject da textura dentro do software mesmo. Tudo a gente faz dentro do software. Eu só saio do Reality Scan para ir pro Blender, por exemplo, se teve alguma parte do objeto ali que ficou mal feita, que eu preciso refazer em termos de geometria, e depois eu jogo aqui de volta. Mas dá pra gente trabalhar direto dentro do Reality Scan, tá? Então a gente vai seguir esse passo a passo aqui. Então vamos lá, eu vou pegar um arquivo novo aqui. Falando um pouquinho então da interface bem básica, eu não sei como é que vai abrir o de vocês se vocês estiverem mexendo pela primeira vez, que o meu já tá meio configurado, né? Mas aqui em cima a gente tem, deixa eu dar uma arriscada aqui. Aqui, né? A gente tem as barras de ferramentas, certo? E aqui embaixo são as nossas janelas de viewport. Então aqui em cima eu tenho formas de dividir a minha viewport, certo? Eu gosto de trabalhar com esse aqui, que é 1 e 2, né? E esse botãozinho branco a gente consegue trocar também, tá? Então 3D seria a nossa área de trabalho 3D, né? Que é onde vai ficar o nosso modelo. Aí 2D vão ser as imagens, quando elas estiverem aqui, agora não tem nada. 1D, se eu não me engano, são aqui os dados, né? De texto. E basicamente é o que eu uso, tá? Eu vou só passar o básico do que a gente precisa, não vou ficar entrando em detalhes de muita coisa. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é importar as fotos pra gente começar a trabalhar. Então, a gente pode vir aqui em adicionar imagem. Input eu vou adicionar a imagem, folder eu vou adicionar a pasta inteira. Eu também posso pegar... Opa, fechei sem querer. Vou pegar aqui. Geralmente o que eu faço mais é pegar as fotos e arrastar direto para o programa. Então eu posso vir aqui tipo na minha pasta, seleciono todas as minhas fotos, arrasto e jogo aqui. Ó, já tá aqui 226 imagens. Ou, né, clica aqui na pastinha para procurar as fotos. As imagens aparecem aqui, certo? Se clicar, a gente consegue ver aqui as informações delas. E aqui no 2D a gente consegue ver as imagens. Mas para esse workflow não vai precisar de nada, principalmente para essa sequência de imagens. Então, coloquei as minhas fotos. Primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui na pasta de alinhamento. Ah, detalhe, que talvez pode ser a dúvida de alguém. Dá para usar vídeo? Dá. Tá? Aqui tem, né, video sequence. Então dá para importar, dá para jogar o vídeo aqui.
o Reality Scan vai pegar esse vídeo e ele vai fazer a segmentação do vídeo em frames. Porque, na verdade, o vídeo são várias sequências de imagem, né? Então, ele vai fazer... Eu não sei quantos FPS ele usa. Eu testei uma vez, não lembro se tinha opção de eu controlar o FPS, que seria frames por segundo, né? Quantas imagens eu quero que ele extraia. Mas ele faz uma análise boa e ele geralmente tira umas, tipo, 20, 30, 50 imagens, dependendo do comprimento do vídeo. E funciona, tá? Não tem problema, pode ser vídeo ao invés de imagem. Eu particularmente gosto mais de trabalhar com foto. Eu gosto de eu ter o controle ali das fotos, eu não uso muito vídeo, mas funciona também, tá, gente? Pode ser, não tem problema não. Então vamos lá, alinhamento. Aqui no alinhamento, como eu falei, eu não vou ficar entrando em detalhes de configuração, tá? Muito avançados, eu vou fazer só o básico. Então, o alinhamento é onde o programa vai justamente analisar as nossas imagens para ir detectando os pontos em comum e gerar a nossa nuvem de pontos inicial, certo? Tem configurações aqui que são interessantes, tá? De entender, mas para esse workflow básico do básico do básico, a gente não precisa mexer em nada. Só essa primeira aqui, que seria a qualidade da nossa detecção, que seria se ele vai fazer essa análise de forma com uma qualidade boa ou com uma qualidade mais lenta, tá? Eu vou deixar no high. Eu tô mostrando isso só porque às vezes a pessoa não tem um computador muito potente, então dá para fazer os testes para começar a estudar com as qualidades, resolução, tudo mais reduzido, né? Eu vou deixar o meu no high. Então, esse primeiro resultado não precisa mexer em nada, a gente só vai pegar e clicar aqui no Align Images, que é pra gente entender, começar a entender o que tá acontecendo. Porque às vezes só nesse alinhamento a gente já vê que, poxa, vai ficar bom, ou não ficou bom. Vou ter que talvez retirar, voltar nas fotos e fazer alguma coisa de novo, vou ter que rever algumas etapas. Então, esse primeiro a gente não precisa mexer em muita coisa. Então, terminou aqui o alinhamento. Aqui tá o meu modelo, a nuvem de pontos. Pela nuvem de pontos, ó, já dá pra ver que deu certo. Ficou ótimo. A princípio, né? E agora, o que eu gosto de fazer é ajustar essa caixinha do Reconstruction Region, que seria a região de reconstrução. Então, o que é esse Reconstruction Region? É o que o programa vai processar. O que está dentro desse box aqui, dessa área branca, ele vai processar. E o que está fora, que seria esses pedaços aqui, deixa eu riscar, peraí. Oh, meu Deus. Aqui, né? Tipo, isso aqui, esses pontos que estão fora, ele vai deletar. E o que está aqui dentro, ele vai processar. Então, a gente pode ajustar isso. Nesse caso, desse tronco, eu não bati foto muito da grama que estava ao redor, porque eu poderia ter batido para ter essa grama em volta do tronco com mais resolução. Mas eu não quero, eu queria só o tronco mesmo, então eu posso tipo recortar e deixar só o tronco mais reduzido. E eu posso ajustar a orientação do meu modelo, tá? Nesse caso aqui ele tá bom, mas às vezes ele pode estar tipo, sei lá, torto, inclinado, e eu quero deixar ele nas vistas ortográficas certinho. Então, a gente vai fazer esses dois ajustes. Primeiro, importante salvar, né? Vou botar aqui, tronco V2. Tá. Aqui em componente, input são as fotos, tá? Ponto de controle a gente não vai mexer nesse vídeo. Mas só para explicar o ponto de controle, eu vou marcar em cada foto, ou na maioria das fotos, não precisa ser em todas, alguns pontos para ajudar o programa a fazer essa orientação. Mas nesse caso aqui não vai precisar, né? Então vamos ajustar isso primeiro. Aqui no Cine 3D, a gente tem View e Tools, tá? Aqui é para a parte de visualização do modelo e Tools são as ferramentas que a gente vai mexer em algumas coisas depois. Para ajustar isso aqui, a gente vai vir aqui no Cine 3D Tools e a gente vai aqui no Set Reconstruction Region, mas a gente vai vir no Clear Region. A gente vai tirar esse box por enquanto, para poder arrumar a orientação, para ele não ficar atrapalhando na visualização. Aí a gente vem aqui em Set Ground Plane e vai vir em Define Ground Plane. Esse Define Ground Plane é isso aqui, ó.
pra gente arrumar a orientação do modelo. Como eu falei, nesse caso aqui, tá bom. É um tronco, não... A posição que ele tá pra mim já funciona, mas se o modelo de vocês, o que vocês estiverem tentando refazer, tá torto, às vezes é um objeto que eu quero que ele fique em pé e ele veio deitado, veio numa posição estranha, a gente consegue alinhar. Então aqui tem as setinhas pra mexer em rotação, aqui tem as setinhas pra mexer em posição, e aqui em View, onde tem aqui View Camera, a gente pode trocar as vistas. Então eu posso, por exemplo, colocar no top, e aí fica mais fácil de ajustar, né? Aí tem front, e aí eu posso ajustar essa rotação e a posição. Então se o modelo de vocês estiver numa posição meio estranha, ajustem. Acho que ajuda bastante para trabalhar. No caso do tronco aqui eu vou deixar assim do jeito que tá, que já tá bom. Terminei de ajustar essa posição do meu modelo, a gente volta pra vista de perspectiva, eu acho mais fácil de trabalhar. Mas lembre que tem várias janelinhas aqui, né? Se quiser deixar uma janelinha com a perspectiva e outra com a vista, dá pra ir ajustando e brincando aí com essas vistas pra ficar mais fácil de visualizar o modelo. Terminei de ajustar, a gente volta aqui em Tools. E tiro a seleção aqui. Aqui fica ativado, tá? Então, terminei de ajustar, é bom vir aqui desativar pra não acabar mexendo sem querer no modelo. E aí a gente vem aqui em Set Reconstruction Region, que ele vai botar a caixinha de volta. E agora eu vou ajustar a caixinha. Então, no caso do tronco, eu vou voltar aqui na vista, tá? Top View. Ó. Vou dar um zoom e eu vou ajustar para ele processar só o tronco, porque não tem necessidade dele, no meu caso aqui, né? Eu não quero a grama, então não tem por que ele ficar comendo memória do meu computador processando coisas que eu não quero, né? Como o terreno é um pouquinho inclinado, eu vou deixar ele um pouquinho aqui pra baixo. Mas de resto, tá bom. Vou voltar aqui na perspectiva só pra... Tá ótimo, assim já funciona. Dá até pra subir aqui um pouquinho. Tá bom. Tá, terminei de ajustar. Então a gente volta aqui. Na parte de alinhamento, né? Duas coisinhas só que eu vou explicar, tá, gente? Aqui no Alignment a gente tem essa opção de Draft. Não é nem no Alignment, desculpa, no Mesh Model, tá? Aqui o Draft, ele é a opção de rascunho, e é isso que eu queria mostrar, mas a gente vai no Mesh Model. E a gente tem o Preview. O Preview, ele faz um preview, como diz o nome, do nosso modelo, mas com uma qualidade reduzida. Isso ajuda, às vezes, pra tipo, eu quero ver como é que o modelo vai ficar, pra ver se tem algum problema que eu preciso corrigir, se eu vou ter que botar ponto de controle, se eu vou ter que tirar as fotos de novo, mas eu não quero ter que ficar lá 20 minutos esperando ele processar o high poly. Então a gente pode, se vocês acharem interessante, dá pra vir nessa opção de preview, que ele vai gerar uma malha, mas uma malha mais otimizada, assim, bem low poly pra entender como é que tá ficando, né? E a gente tem o High Detail e o Normal Detail, que é o que o nome diz, tá? O High Detail é tipo Ultra Blaster Master, máximo de detalhe possível, que vai demorar pra caramba e vai gerar uma nuvem com milhões, bilhões, trilhões de polígonos, dependendo do que a gente tá processando, da resolução das imagens. E vai da necessidade de cada um, mas pelo que eu tive de experiência aqui com esses objetos pequenos, não tem necessidade nenhuma, tá? O Normal Detail, que seria um meio termo, né? Seria o processamento nem rascunho, nem ultra, seria ali um normal. Ele funciona e fica ótimo, já fica super pesado, inclusive, super detalhado. Então, vocês podem ir nessa opção que é o mais... que é o padrão, né? O básico que já funciona. Aqui a gente tem a opção de settings, né? Tanto no Align, vocês vão ver que é a mesma... É basicamente o mesmo menuzinho, tá? Só que aqui é o alinhamento e aqui é a parte da malha, né? Então, basicamente, é a nuvem de pontos e a malha poligonal. Esse merge é pra... quando a gente faz processamento do objeto separados e depois quer juntar as coisas, certo? Que a gente vai ver em outro vídeo. E aqui a gente vai mexer só no Normal Detail mesmo por enquanto. Então, terminei de ajustar o meu box. Eu vou clicar aqui no Normal Detail. E ele vai processar só o que está dentro do box, tá? Então, esse box tem que estar ajustado certinho. De configurações, a princípio aqui a gente não vai mexer em nada não, tá? Tem coisas, como eu falei ali também no alinhamento, né? Tem coisas aqui que são legais de mexer,
Mas, por enquanto, a gente não vai mexer em nada nesse tutorial. Só clicar em Normal Detail e vamos ver o que sai. E terminou o nosso processamento. Como vocês podem ver, ele processa só o que está dentro da caixinha, né? Ele já cortou a malha. E esse aqui é o nosso High Poly. Para visualização, no Cine 3D a gente consegue ver aqui em Cine Render o vértice, que seria a nuvem de pontos, né? Solid, que seria a malha, e o switch depois é com a textura que a gente não processou ainda. Então aqui já dá pra ver que tá com bastante polígono. A gente consegue ver a quantidade de polígonos aqui, ó. 9 partes, 17,4 milhões de triângulos. É um pouquinho pesado. Mas a gente vai otimizar isso, né? Então dá pra ver que mesmo com aquelas 200 e poucas fotos, já ficou um modelo bem detalhado. Outro detalhezinho importante. Talvez o de vocês esteja assim, né? Esses pontinhos aqui em cima, que dá pra desabilitar e habilitar aqui em Alignment Camera, são as câmeras. Se eu aumentar aqui a escala, ó. Ele tá me mostrando exatamente a posição de que cada foto foi tirada. Eu gosto de deixar isso desabilitado porque atrapalha um pouco a visualização, né? Então é isso, aqui tá pronto o modelo High Poly. Pra não se perder aqui quando a gente tiver com um monte de coisa, né, um monte de processamento, eu gosto de renomear. Então, se clicar aqui, ele vai abrir as configurações. E aqui onde tá o nome, eu vou trocar pra High Poly. Pronto, aí eu sei que esse aqui é o meu modelo High Poly. Aí agora o que eu vou fazer é gerar a textura desse meu modelo. Deixa eu salvar primeiro. A gente volta aqui em Mesh Model. E aqui a gente tem duas opções. A gente tem o Colorize e a gente tem o Texture. O Colorize, ele vai colorir com a cor do vértice, né? A fotogrametria, ela pegou os pixels em comum e gerou um ponto no espaço 3D. Então, ele vai utilizar as cores desse pixel para deixar o nosso modelo, digamos, colorido. Às vezes, só esse Colorize já fica lindo, mas não é textura, tá, gente? Para ele ficar texturizado, gerar a textura lá em PNG, JPEG, com 248K de resolução, a gente tem que ir aqui no Texture, tá? Então, uma opção às vezes é, eu quero recortar alguma coisa do meu modelo, mas eu não quero texturizar agora. Eu só vou no Colorize, e aí eu vendo o modelo com cor, eu consigo às vezes ajustar o box ali pra cortar um pedacinho ou outro que eu não queira, né? Então ele serve basicamente pra isso. Mas nesse caso aqui tá ótimo, já tá, né? Do jeito que tá, já tá perfeito. Então eu vou no Texture. Aqui em Settings, a gente pode mexer nas configurações de textura. Não vou entrar em todos os detalhes, mas o que eu recomendo vocês mexerem aqui em Minimal Texture e Maximal Texture Resolution, que seria a qualidade, né, a resolução da nossa textura. Então eu tenho de 512 a 16K. Eu vou deixar com 2K aqui, só pra ir mais rápido. Mas depois eu mostro os modelos que eu tenho ali com uma resolução maior, tá? A princípio é só isso que precisa mexer. Em outros vídeos eu aprofundo os detalhes que a gente tem ali, tá? Principalmente se vocês forem fazer modelos muito, muito, muito pesados, com muita resolução. Precisa mexer algumas coisinhas aqui, senão vai dar erro, tá? Mas pra esse aqui, 2K já tá ótimo. Então eu vou em Texture. E terminou, o modelo tá pronto. Porém, eu achei que a resolução dele tá bem ruim, a textura, né? Acho que 2K ficou pouco. Eu vou abrir o... Deixa eu salvar esse. Deixa eu salvar, tá. Deixa eu abrir o outro modelo que eu já tinha, que eu texturizei em 4K ou 8K. Esse daqui. Mesmas fotos, mesmo workflow, tá, gente? Eu só tinha feito antes pra, pra testar. Ó, mas esse aqui... É poly... Esse aqui tá com 4K. Tá aqui, ó. 4096 por 4096, ó. Já tá melhor. Tá? Aqueles dos renders que eu tinha feito, deixa eu pegar aqui.
esse aqui. Esse render aqui, ele tá com 8K, tá? De resolução. A textura. Ó, aqui a parte da grama dá pra ver, né? Que como eu não fiz as fotos pensando em restituir a grama, ele não ficou tão bom. Mas nas partes aqui onde tá um pouquinho mais perto do tronco, que apareceu mais nas imagens, tá um pouquinho melhor. Então é isso, assim, é questão de ir testando também, né? Eu achei que o 2K ali de resolução não ficou bom, mas 4K já ficou bom, ó. Já tá legal. E 8K ficaria melhor ainda. Então, esse foi o High Poly, né? Eu vou continuar aqui a partir desse arquivo pra gente pegar esse aqui e não ter que reprocessar a textura de novo. Então, tá, fiz aqui o meu modelo High Poly, tá aqui, tá o modelo, tá as texturas, ó, em 4K, tá tudo certinho. Eu posso exportar esse modelo, certo? Para exportar, aqui em tudo a gente tem o export, tem aqui o Mesh Point Cloud, ou a gente pode vir aqui no export mesmo, que tem várias opções de formatos, né, de arquivo. Mas esse modelo ele tá muito pesado, né? Ele tá com 17 milhões de polígonos, tá um pouquinho high poly. Aqui em view, sort, tá. Mas é a mesma malha daquele outro que eu tava trabalhando no outro arquivo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou otimizar esse modelo e o RealityScale ele tem uma ferramenta para isso, que é aqui em Tools, o Simplify Tool. Então, eu vou vir aqui nesse meu modelo que está High Poly, vou clicar na ferramenta do Simplify, e ele vai abrir uma janelinha aqui. Nessa janelinha, a única coisa que eu vou recomendar vocês mexerem é esse Target Triangle Count, que é justamente a quantidade de polígonos. Aqui eu vou colocar quantos polígonos eu quero que o meu modelo tenha, e ele vai fazer o meu modelo ter aquela quantidade. Então, geralmente, o que eu faço, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho low poly 50K, low poly 10K, eu vou testando. Eu primeiro fiz um com 50K, achei que ficou bom, mas achei que podia reduzir um pouco mais. Aí reduzi, fiz outro com 10K, ficou bom. Às vezes eu vou reduzindo, 5K já ficou muito pouco, começou a deformar a minha geometria, ele decimou demais o meu modelo, né? Simplificou demais. Aí eu deleto, volto. Eu vou fazendo, vou processando vários até eu chegar ali numa quantidade que pra mim tá razoável de polígonos sem perder a qualidade do meu modelo, né? Então a gente pode colocar aqui a quantidade de polígonos que a gente quer. E aqui no Border Decimation eu posso dizer para ele que eu quero que ele mantenha a borda, a silhueta do meu modelo, ou ele pode simplificar a borda, tá? Eu gosto de manter porque eu gosto de pegar os mapas que ele gerou de displacement, de normal, do high poly e dar um bake, né? E reprojetar no low poly. Então é bom manter a borda, né? Se vocês forem fazer isso. E depois é só clicar aqui no Simplify, que ele vai gerar um novo cache aqui, que é o modelo low poly, né? Então, nesse caso, eu fiz esse de 50. Deixa eu colocar no Solid pra vocês verem a diferença da malha. Ó, esse aqui é o de 50, tá? Deixa eu botar aqui o high poly de novo. Ó, high poly. Dá pra ver que tem até as ranhuras ali do tronco, né? E esse aqui é o low poly de 50K. E o low poly de 10K. Então é isso, ele vai pegar um percentual do modelo e vai diminuindo até a quantidade de polígonos que a gente quiser. Só lembrando, quanto menos polígono, mais ele vai deformando o modelo, né? Então tudo tem um limite. Terminei, cheguei aqui no modelo, no meu caso foi o de 10K. Eu posso pedir para ele texturizar o modelo, daí a mesma coisa, seleciona aqui. Ele vai sempre aplicar as coisas que a gente está clicando na barrinha de cima no modelo que a gente está selecionado, tá? Então, no caso aqui, se eu der voltar aqui no Mesh Model e der o Texture, ele vai texturizar o modelo de 10K Low Poly, né? Que é o que eu tenho selecionado. Deixa eu só ver se eu já texturizei ele, já, ó, tá aqui. Uma coisa legal da fotogrametria é que a textura feita a partir da foto, ela engana muito. Então, por mais que o meu modelo esteja low poly, ó, com a textura de foto, já funciona, tá ótimo.
E uma outra opção que a gente tem seria o reprojetar a textura, né? Então eu tenho aqui o meu modelo low poly. Isso vai depender um pouco do modelo, tá? Tem modelo que não faz tanta diferença, mas tem modelo que faz bastante diferença. Eu peguei e eu fiz uma cópia do meu modelo low poly. Se eu selecionar, a gente tem uma opção de duplicar. Aqui, ó, Duplicate Model. Aí ele vai criar uma cópia, que eu renomeei para low poly da SK Reprojection, né? Eu peguei esse modelo e eu vim na ferramenta de Texture Reprojection. Então, se eu clicar aqui, eu tenho aqui Source Model, que é o meu High Poly. Eu posso escolher qual que eu quero, né? Mas no meu caso eu quero o High Poly. E o Result Model, que daí seria esse que eu dupliquei, essa cópia que eu fiz, que é o Reproject. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os detalhes de Base Color, de Normal Map, de Displacement, e ele vai aplicar no meu Low Poly. Então, eu vou ter visualmente o mesmo resultado do High Poly, só que com o modelo otimizado, né? No Low Poly, é meio que o processo de bake. Então, o que eu recomendo mexer aqui, né? Nesse workflow mais básico? Isso, né? Botar o High Poly e aqui no Low Poly, no Result Model, sempre o modelo que vocês duplicaram para fazer esse modelo otimizado. E... Projection Distance... Aqui, aqui ele vai perguntar também se você se quer fazer o reprojection do displacement e do normal. Senão eu acho que ele faz só do base color. E é isso. Aqui a gente já tem 3 opções de modelo: High Poly, Medium Poly, Low Poly. E estando o modelinho aqui, a gente pode só vir ali no Export, né? E exportar o modelo. Eu vou vir aqui no Mesh Point Cloud mesmo, para exportar. Lembrando, se eu quero exportar o low poly, eu tenho que estar com ele selecionado, tá? Ele vai exportar sempre o que está selecionado. Então já apareceu aqui, ó, tronco low poly da SKRep, que é o que eu tô ali. Eu vou deixar em OBJ, tá? Tem vários formatos, mas vou deixar em OBJ mesmo. Vou salvar. E aqui nas configurações. Formação do arquivo, Save Mesh by Part No. Normals, Texture Setting. Eu posso exportar ou não as texturas. É o que tá aqui mesmo, né? File Type. Ele tá em UDIN. Eu vou deixar em UDIN. Eu acho que esse aqui tá com mais de um mapa. Export Layer, Texture Files. Se vocês não sabem o que é UDIN, eu já vou abrir o Blender e eu já explico. Export Layer, eu acho que de básico, gente, é isso, tá? Mas aqui tem... vocês podem ir dando uma olhadinha com calma, tá? Mas aqui Color é o Base Color, tá? Tem o Displacement, tem o Normal. E aqui tem os formatos, tá? Então eu posso colocar se eu quero PNG, se eu quero JPEG. Tem vários formatos. O Displacement, por algum motivo, ele só exporta XR. Mas funciona. E é isso, tá? De básico, não precisa mexer em configurações, só se vocês acharem necessário. E só dá o OK. Quem quiser exportar Point Cloud, é aqui também, tá? Aí só escolher o formato da nuvem de pontos que vocês querem. Quem for fazer isso para trabalhar no Blender com o plugin do Point Cloud Visualizer é PLY, tá? Por mais que PLY seja teoricamente formato de malha, eu vou exportar aqui também para abrir no Blender e mostrar para vocês, tá? Mas é PLY. Salvar. Aí aqui... Não vou mexer em nada também, tá? Vou deixar no padrão. Vou dar OK. E é isso, gente. O básico do workflow é esse. Eu já coloquei aqui no Blender, ó, pra vocês verem. Esse aqui é o OBJ. Com a textura. Aqui no Blender a gente pode editar também o modelo. Mas, basicamente, é isso. E a nuvem de pontos, que foi o PLY, né? Se eu quiser usar o plugin do Point Cloud Visualizer, a gente adiciona aqui um empty, importa o PLY e tá aqui. Nesse caso, essa nuvem de pontos tá pouco densa porque eu exportei do modelo que tá low poly, né? Então a nuvem de pontos também tá low cloud, low point.
Mas o workflow é esse, gente. E é isso, o vídeo já tá gigante, né? Desculpa, eu não consigo não explicar as coisas, tudo é muito importante, mas o workflow básico é esse. Se vocês seguirem aí o passo a passo e as fotos estiverem tiradas de forma correta, eu acredito que vocês vão conseguir tirar bastante modelos muito bons. E qualquer dúvida vocês podem perguntar, eu tô sempre à disposição. E só pra finalizar, minha última recomendação é o plugin do. Plugin não, desculpa. O aplicativo de smartphone do Abound. Tem o Polycam, tem outros aplicativos, tá? Mas o Abound, ele é muito bom. A maioria dos scans que eu tô fazendo com ele. Eu gosto de fazer com ele muitas vezes pra. Como ele já processa ali na hora no telefone tendo uma internet boa, eu já sei como é que o meu 3D vai ficar. E aí depois eu pego as fotos e refaço no Reality Capture, porque daí eu consigo usar mais foto, consigo fazer uma coisa com mais qualidade ainda. Mas de início ele já funciona bastante, tá? Os scans ficam muito, muito bons. E eu recomendo bastante, quem quiser dar uma testada. E em breve eu prometo fazer mais vídeos com workflows um pouquinho mais avançados sobre o Reality Scan. E obrigada.